Bom dia, irmãos. Nós vamos começar então nossa escola dominical nesta manhã e eu quero convidá-los nesse momento então para que abram suas Bíblias e na epístola de 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, os versículos de 5 a 10. Epístola 2 Pedro, Epístola 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 10. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Vamos ler? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te agradecemos por esta manhã que o Senhor nos concede. Agradecemos, ó Deus, por podermos começar a semana em Tua casa, buscando a Tua presença, através da Tua palavra, do estudo dela, dos louvores, das orações e, ó Deus, do compartilhar e da companhia uns dos outros. Pedimos, ó Pai, que o Senhor receba nessa manhã nossa gratidão, nosso louvor. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor renove nossas forças e que o Senhor nos abençoe em tudo que formos fazer. Suplicamos ao Senhor também que nos auxilie, ó Pai, nas dificuldades, nas lutas que cada um de nós enfrenta. Que o Senhor nos dê força e derrame da Tua graça sobre nossa vida, para que possamos, ó Deus, com alegria Te servir, com perseverança caminhar, ó Deus, e de forma, ó Pai, íntegra e corajosa, dar testemunho da nossa fé. Pedimos também ao Senhor nesta manhã que abençoe a cada um daqueles que estão aqui. E pedimos também, ó Deus, Senhor, abençoe aqueles que estão em casa e não podem participar. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas estão em Tuas mãos e tudo que acontece, ó Deus, coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, que foram chamados pelo Teu decreto. Por isso, ó Deus, também colocamos diante do Senhor essa situação nossa nesta manhã, da ausência, ó Deus, de internet. Pedimos que o Senhor coloque Tua mão sobre este assunto e que pela Tua provisão, ó Deus, este problema seja solucionado, para que os Teus filhos que não podem vir, possam ter acesso a Deus e assistir e ouvir a Tua palavra. Pedimos tudo isso, colocamos nossa vida em Tuas mãos e suplicamos, ó Deus, o Senhor nos dirija, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor 2 cânticos. Do que ser amigo.
de ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, o amor, ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder, a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, meu bom pastor. Paz no coração, viver sempre em comunhão, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder, do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém. Vamos cantar também, Tu és soberano. Nosso Deus governa todas as coisas. Nós devemos confiar na direção e no governo dele sobre tudo o que existe e sobre tudo o que acontece. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, e esse amor tão grande, me leva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo. Amém, amém. Vamos agora passar para o nosso estudo. Obrigado, pessoal do louvor. Vocês estão aí, aqueles que estiverem com a confissão de fé em mãos, por favor, abram
o seu texto no capítulo de número 16, é o capítulo que trata sobre as boas obras, das boas obras. Nós já falamos durante 2 semanas sobre este capítulo, e é um capítulo grande, e nós temos que analisar cada uma das partes, e especialmente, exclusivamente, os textos bíblicos que nos são apresentados neste capítulo. E então, mesmo que a gente demore um pouco, é importante que a gente compreenda isso. Um dos motivos pelos quais este capítulo ele é tão importante, não apenas para nos explicar, para nos ensinar o que são, de fato, estas boas obras a respeito das quais a Bíblia fala, mas também para que a gente entenda o que não são as boas obras. E as boas obras não são um caminho de salvação. E esse ponto é muito importante, porque sistematicamente nós estamos estudando e pontuando na confissão de fé e nos textos bíblicos que ela nos apresenta, que a salvação é pela fé. Ela é graciosa, ela é uma obra que nós recebemos de Deus. Ela é realizada inteiramente pela Trindade. É plano de Deus, executada pelo seu Filho Jesus, que se encarnou e morreu por nós, e ela é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, e é o próprio Cristo que faz mediação entre o Pai e nós, para que nós sejamos realmente justificados pelos méritos dele. Portanto, é muito importante que a gente observe o outro lado. Se a salvação ela é exclusivamente obra da Trindade, resultado daquilo que Cristo realizou, é importante que eu entenda também qual é então o lugar das boas obras dentro da nossa teologia, qual que é a função delas. E é importante que eu saiba também o que elas não são e o que elas não fazem, para que eu não venha me confundir nesse assunto. Por quê? Não poucas vezes nós vemos pessoas confusas sobre isso, que embora saibam, por aquilo que a Bíblia diz, que a salvação é por meio de Cristo Jesus, elas não sabem muito bem o que fazer em relação a este assunto, obras. E não poucas vezes a gente acaba sendo confrontado por pessoas que vão tentar justificar ou tentar provar para você que elas adquirem algum tipo de privilégio espiritual diante de Deus por meio de obras físicas, por obras materiais. E às vezes a gente não sabe muito bem qual é a resposta que a gente deve dar para esse tipo de objeção. Por outro lado também existe o outro risco, que é o risco de, uma vez que nós compreendemos que a salvação é graciosa, a gente também negligencie a prática do bem, negligencie as boas obras que são ordenadas pelo Senhor Jesus em toda a Escritura para nós. Então a gente precisa entender esse assunto e a gente precisa estar muito seguro a respeito disso, tanto para não cometer o excesso de colocar sobre as obras um peso e uma força que elas não têm, quanto também para não diminuir de tal maneira a importância delas que nós nos tornamos inoperantes. E a gente precisa compreender essas coisas. Além disso, para complicar tudo, no cenário evangélico, no meio do cenário, não só evangélico, mas no cenário cristão, você vai ter várias linhas teológicas que vão dar diferentes pesos para as obras. E então é importante que a gente compreenda bem esse assunto e que a gente fique craque nesse assunto. Não apenas em conhecer a teoria, mas especialmente que a gente se torne bons cristãos que praticam estas boas obras e que não são inoperantes. Nós precisamos ser operosos na prática do bem e daquilo que o Senhor nos ensina. Muito bem, então, recapitulando, nós vimos no capítulo 1 o que são as boas obras. São as obras praticadas por aqueles que foram eleitos pelo Senhor, que tiveram o seu chamado no tempo, pelos quais Cristo morreu, que tem o seu coração regenerado. Ou seja, todo verdadeiro crente que tem uma fé salvadora no coração, esse é o que está habilitado a praticar boas obras. E quais são essas boas obras? São todas as ações que nós, enquanto homens, podemos realizar sobre essa terra. Com a nossa profissão
que a gente chama equivocadamente de trabalho secular, porque não existe vida secular e vida cristã. Nós temos uma única vida, ela não é bipartida, nem tripartida, é uma vida só. Eu sou um crente aqui, sou um crente na minha casa, eu sou um crente no meu trabalho, não existe essa diferença. Então, se eu cultuo a Deus aqui, eu cultuo a Deus também no meu trabalho. Se eu sirvo a Deus aqui, eu sirvo a Deus no meu trabalho. Como é que eu sirvo a Deus no meu trabalho? Fazendo o meu trabalho e realizando as minhas obras em prol de outras pessoas, ou o meu labor que é remunerado dentro da área que eu atuo, lembrando que primeiramente eu estou fazendo isso para Deus, e o que eu faço para Deus deve glorificar o nome dEle. Então, todo tipo de serviço que eu realizo, todas as obras que um regenerado faz, elas devem, em primeiro lugar, em obediência à palavra de Deus, serem feitas com excelência para a glória de Deus. Em segundo lugar, pela consciência gerada por uma fé salvadora dentro do coração, eu devo fazer isso com amor, com dedicação e com empenho, com esmero, para fazer da melhor maneira possível, para que eu sirva a Deus através do serviço ao outro. E não apenas no ambiente profissional, mas nos nossos relacionamentos. Aqui também, no ambiente eclesiológico, dentro da realidade da igreja, na nossa vida e na nossa missão como cristãos, no culto, tudo isso faz parte do meu serviço, e todas essas obras minhas realizadas em qualquer âmbito, desde que elas estejam motivadas por uma fé salvadora, por uma obediência à palavra de Deus, por um desejo de adorar e glorificar o Senhor e de servir ao meu semelhante, elas são boas obras, desde que o que está gerando tudo isso é um coração, é uma fé salvadora num coração regenerado, a presença do Espírito Santo dentro de você. Então, no segundo parágrafo da confissão, nós vimos em última análise que a força que nos influencia positivamente para as boas obras é o Espírito Santo. É Ele que nos capacita a fazer o nosso trabalho bem feito, é Ele que nos capacita a demonstrar gratidão por tudo que nós fazemos, é Ele que robustece a nossa fé, dá força, aumenta a nossa fé, para que a gente possa servir, para que a gente dê testemunho, para que a gente pregue dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família. É o Espírito Santo que nos dá confiança, e com essa confiança nós testemunhamos, e esse testemunho, ele fortalece ainda mais a nossa vida e a vida dos outros, e então nós confirmamos a nossa profissão de fé, a nossa declaração de fé, através da prática dessas boas obras, que são capacitadas em nós pelo Espírito Santo de Deus. Isso foi o que nós vimos então até a semana passada. Vamos agora, a partir do parágrafo 3º, caminhar mais um pouquinho. Você está aí com a confissão, na minha aqui é página 115, se você tem a mesma versão que a minha, 115, parágrafo 3º do capítulo 16 das boas obras. A capacidade de fazer boas obras de modo algum provém do crente, mas inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que já receberam. É necessário que recebam a influência efetiva do mesmo Espírito Santo para operar neles, tanto querer como realizar segundo o seu beneplácito. Contudo, não devemos por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que está neles. Ou seja, ainda que eu saiba que esta obra é uma obra que é potencializada, capacitada pelo Espírito Santo de Deus em mim, e somente através da ação dele dentro de mim eu sou impulsionado a fazer isso, isso não deve trazer no meu entendimento, no meu coração, esse conformismo de que eu não devo em momento algum me mexer ou me direcionar a estas boas obras a fim de realizá-las, a não ser que o Espírito Santo esteja de forma taxativa me empurrando, me impulsionando para fazer isso. Então eu fico sentado no sofá, enquanto o Espírito Santo não colocar um desejo desse de sair e fazer alguma coisa no meu coração, não sai. É aquele camarada lá que acorda para trabalhar, mas ele fala assim: olha, eu vou ficar aqui esperando o Espírito Santo me fazer levantar da cama, eu já acordei, agora é com o Espírito Santo de Deus. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você vai ficar olhando e nada vai acontecer. Não que o Espírito Santo não possa fazer isso,
Mas a gente tem que sempre lembrar que nessa relação nossa com Deus, eu tenho o governo soberano de Deus sobre a minha vida, e dentro dele tem todas as circunstâncias, tem a ação do Espírito Santo de Deus, tem a própria presença de Cristo, mas a relação com Deus, ela não é apenas uma relação em que eu estou debaixo do governo soberano dele, não é apenas uma relação de governo, mas é uma relação de responsabilidade também. Eu nunca posso separar essas duas palavras, ou essas duas teologias, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ainda que é o Espírito Santo que me faz nascer para as boas obras, que me regenera para as boas obras, que influencia positivamente o meu coração para que eu as pratique, eu não posso perder de vista que esse deve ser um desejo no meu coração. É fato que algumas vezes eu vou querer fazer o bem, mas não estará em mim a capacidade de fazê-lo. O que significa isso? Significa que racionalmente eu sei que eu tenho que fazer, mas às vezes me faltará a força necessária. E aí, obviamente, que o Espírito Santo vai me capacitar para isso. Mas eu não posso perder de vista esse ponto. Eu tenho uma influência positiva de Deus na minha vida, me impulsionando às boas obras, segundo a vontade dEle, e eu devo também ter este compromisso, essa realidade, essa atitude de buscar, de desejar, de querer, de assumir essa responsabilidade de fazer, né? E a gente sabe que na prática isso funciona no nosso dia a dia, para cada um de um jeito diferente, mas tem algumas pessoas que, para fazer algo, ela tem que assumir a responsabilidade. Se ela não for lá colocar o nome e assinar, e aí tem uma questão de brio, de honra, olha, eu dei meu nome, eu vou cumprir. Então, se você sabe que você funciona assim, na prática, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: não espere que o Espírito Santo vai lá e escreva seu nome na lista de quem vai ajudar, né? Vai lá e você escreve. Eu falei assim, eu vou escrever e o Espírito de Deus vai me capacitar, eu vou dar conta de cumprir esse compromisso que eu assumi, né? É óbvio, nós estamos falando em coisas, em serviços, né? Prontidão, serviço ao próximo, serviço no reino de Deus. Estamos falando aqui de negócios, não estamos falando de dinheiro, coisa assim, porque daí você não vai fazer lá bobagem e depois falar, o Espírito Santo vai me ajudar. Não, não é assim, tá? Então vamos ver com os textos bíblicos aqui, o que os autores do Westminster queriam nos ensinar com isso. Eles estão afirmando o seguinte, olha, a capacidade de fazer as boas obras de modo algum provém dos crentes, mas ela vem inteiramente do Espírito de Cristo. 1 João 15, versos 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí você vai dizer, não, Jesus, eu posso fazer um monte de coisa, eu levanto, eu trabalho, antes de conhecer o Senhor eu já era um profissional, já fazia isso, fazia aquilo outro. Obviamente que nós estamos falando aqui de boas obras, né? Fazer o quê? Fazer boas obras. E Jesus está dizendo, olha, sem mim vocês não podem praticá-las. Assim como um ramo sem o tronco da videira não vai produzir coisa alguma, sem mim também vocês não vão produzir boas obras. Vocês podem fazer um monte de coisa, mas vocês não produzirão boas obras, porque sem mim nada podeis fazer. Num âmbito geral, num sentido mais amplo, também literalmente essa frase está completamente correta, essa frase que o Senhor Jesus disse. Por quê? Porque sem Deus nós também não podemos fazer coisa alguma, nem as boas obras e nem as obras que são naturais do próprio homem. E com isso eu quero dizer as obras dos não regenerados. Nenhum ser humano, ninguém. Então Jesus, ele não apenas está se dirigindo aos discípulos, falando sobre boas obras, mas ele também está se dirigindo à raça humana inteira, dizendo assim, olha, sem a ação de Deus, nenhum de nós pode fazer coisa alguma. Primeiro, porque nós somos criados por Ele. Segundo, porque nós somos sustentados por Ele. Nós trabalhamos para colocar algumas coisas da nossa casa, e sem a boa mão de Deus, nem sequer isso nós iríamos fazer. Mas existe uma série de outras coisas pelas quais nós não trabalhamos, e elas acontecem todos os dias.
Nós não trabalhamos para fazer o sol nascer, e o sol nasce todos os dias. Nós não trabalhamos para fazer cair chuva do céu, e a chuva cai no tempo certo. Nós não trabalhamos para produzir ar para nós respirarmos, mas o ar está aí todos os momentos, enquanto estamos acordados ou enquanto estamos dormindo. E a gente poderia falar de uma série de coisas que Deus faz para sustentar a nossa vida, que se Ele não fizesse, nós não duraríamos nem um minuto vivos. Então, em todos os sentidos possíveis, o que Jesus está dizendo é que sem Deus, nós não podemos fazer nada. Mas especialmente voltando ao aspecto das boas obras, e aqui Jesus estava falando com seus discípulos, então isso envolvia pregação, isso envolvia orar para a libertação de demônios, isso envolvia interceder pelos enfermos, isso envolvia arrecadar recursos para ajudar aqueles que não têm nada. Jesus está dizendo, olha, sem mim vocês não conseguem fazer nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que nos capacita às boas obras. E aí tem mais um texto, Ezequiel 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, como é que eu obedeço a palavra de Deus? Eu não obedeço a palavra de Deus porque eu sou bonzinho, ou porque eu sou mais inteligente do que os outros, ou porque eu entendi aquilo que ninguém entendeu. Se eu obedeço, se você obedece a palavra de Deus, isso só está acontecendo porque o Espírito Santo de Deus está nos impelindo a fazer isso. Mesmo que a gente não perceba, que seja algo imperceptível pela razão humana, mas o Espírito Santo está trabalhando no meu interior, produzindo. Então, a minha obediência à palavra de Deus, o meu amor pelo Senhor, a minha disposição para adorá-lo, o meu culto, o meu trabalho, o meu serviço, tudo isso é resultado de uma influência positiva do Espírito Santo de Deus na minha vida. É esse o ponto. E aí vamos lá, a fim de que sejam para isso habilitados, ou seja, o Espírito Santo faz isso em nós, para que sejamos habilitados, né? Além da graça, que é a graça salvadora que já recebemos, habilitados para quê? Para que nós, influenciados pelo Espírito Santo de Deus, possamos realizar as obras segundo o beneplácito de Deus. O que são essas obras segundo o beneplácito de Deus? Bom, se você lembrar, essa palavra ela aparece lá em Efésios, no capítulo de número 1, quando fala que nós somos eleitos segundo a presciência, segundo o propósito de Deus, e Deus fez tudo isso, nos salvou segundo o beneplácito da sua vontade. Depois no capítulo 2, que nós vamos ler o texto aqui, nós vamos observar também que Paulo diz que lá no verso 10 do capítulo 2, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras de quem? As boas obras do próprio Deus. E a palavra beneplácito, ela significa uma vontade prazerosa. Não é algo que eu simplesmente sinto vontade. Não é alguma coisa que eu não tenho vontade, mas sou obrigado a fazer. Não, quando eu falo beneplácito, eu estou falando de uma vontade prazerosa. É o que eu mais quero fazer, é o que eu mais desejo fazer, é o que eu mais amo fazer. E então, o que ele está dizendo é o seguinte: Deus ama algumas obras que podem ser realizadas pelos homens, mas os homens não fazem. Então ele coloca dentro daqueles que são seus, dentro daqueles que ele escolheu desde a fundação do mundo, ele coloca no coração deles o Espírito Santo, coloca a graça salvadora sobre eles, salvando-os, regenerando-os, e coloca dentro deles o Espírito Santo, influenciando, edificando o ser deles de tal maneira, o interior deles, que eles pratiquem as boas obras que Deus sente prazer nelas. Esse é o ponto. Então, estas boas obras nas quais Deus sente prazer, é produzida pelo próprio Deus dentro do nosso coração, capacitada pelo próprio Deus dentro do nosso coração, para que a gente vá lá e realize. Em todos os sentidos, o mérito é sempre de Deus, porque não é resultado de uma decisão pessoal e individual minha. É uma decisão minha, é um trabalho realizado muitas vezes apenas por mim, mas sob a influência do Espírito Santo de Deus que habita no meu coração. Vamos lá, Filipenses 2,13, veja aqui: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade.
Ou seja, quando uma pessoa quer ler as Escrituras, uma pessoa quer orar, uma pessoa quer obedecer a palavra de Deus e consegue obedecê-la em muitos aspectos, quando uma pessoa trabalha dentro da sua profissão, sempre imbuída de fazer com que o nome de Deus seja glorificado através das suas aptidões, da sua profissão, sempre colocando o seu serviço a serviço do reino de Deus, servindo as pessoas como se estivessem servindo ao próprio Cristo. Quando uma pessoa faz isso, ela faz por quê? Porque o Espírito Santo efetuou no coração dela a vontade de fazer, e não apenas a vontade, mas efetuou no coração dela também a capacitação para fazer. É o Espírito de Deus que opera isso dentro de nós, é Deus que faz isso. Ele coloca em nós o querer e Ele coloca em nós também o realizar. De tal maneira que não há espaço aqui para nenhum orgulho humano. Não há espaço aqui para nenhuma arrogância nossa. Não há espaço aqui para nenhuma petulante reivindicação nossa de que Deus nos deve alguma coisa porque fizemos isso ou aquilo. Não há espaço aqui para nenhum tipo de troca com Deus, como se eu estivesse realmente com alguma moeda para trocar com Deus, se isso fosse possível. Porque de fato, além de não ser possível, nós não temos nenhuma moeda de troca, porque não importa o quanto você seja religioso e não importa o quanto você tenha trabalhado, se o que você fez foram boas obras, genuínas, produzidas por um coração regenerado, primeiramente você não vai querer fazer isso, mas suponhamos que você queira, o próprio Deus vai dizer, mas tudo que você fez, tudo que você fez, que pode ser classificado como boas obras, foi impulsionado por mim. Ou seja, essas boas obras, elas são para a glória de quem? Elas são para a glória de Cristo, elas são para a glória do próprio Deus. Veja lá, em Filipenses mesmo, no capítulo 4, verso 13, um versículo que todos nós gostamos muito, mas nós não pensamos na implicação principal desse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente gosta do tudo posso. Tudo posso, nós podemos todas as coisas. Só que nós podemos todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece, Jesus Cristo, o seu Santo Espírito, Deus o Pai. Portanto, ainda que eu possa fazer todas as coisas e o Espírito Santo me fortaleça para fazê-las, tudo que foi feito com base nesta fé, foi feito, em última análise, pelo próprio Deus, não é de mim. Então quando a gente fala tudo posso naquele que me fortalece, a gente estufa o peito para falar, mas na realidade, esse tudo que você vier a realizar em nome de Cristo, na realidade você está fazendo em nome de quem? De Cristo. E eu gosto muito de um testemunho muito bacana, que é dado logo lá no início da igreja, em Atos capítulo 3 e 4. No capítulo 3 acontece uma situação muito curiosa. Embora o contexto dos evangelhos é um contexto de muitos milagres, e depois você entra no livro de Atos, Lucas também relata muitos milagres. Lucas chega a falar que os apóstolos, eles realizaram tantos milagres, e as pessoas, em algumas circunstâncias, elas acabavam se entulhando nos caminhos por onde os apóstolos passavam, porque até pela sombra dos apóstolos, pessoas eram curadas. E é interessante que quando você vai para o nome desse livro, o nome do livro é originário, o nome lá atrás era Atos do Cristo Ressurreto. Depois passou a ser Atos dos Apóstolos, mas o nome que foi dado primeiro era Atos do Cristo Ressurreto. E aí é interessante que no capítulo 3, quando Pedro e João estão subindo ao templo, eles se deparam com um coxo que estava lá, paralítico, e eles olham para o coxo que estava pedindo esmolas e eles dizem, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o camarada num pulo, e quem relata isso é Lucas, e Lucas, além de historiador, é médico. Ele fala que os seus artelhos, linguagem de médico, começa a falar de tendão, que a gente nem sabe o que é isso, mas ele fala que os seus artelhos se firmaram, e de um salto se pôs em pé e começou a pular e a gritar. E ele catou as coisinhas dele, e ele nunca antes podia entrar para dentro do templo, por causa de ser alguém imperfeito, aleijado, ninguém o colocava lá para dentro, e o lugar dele era ali para pedir esmola. Agora ele entra pelo pátio, e lá no pátio ele começa a mostrar para todo mundo o que aconteceu. A atenção das pessoas se voltam para Pedro e João,
e o povo, ao invés de entrar para as orações, para ver o que o rabino, o que o mestre, né, estava ensinando lá dentro, o mestre dos judeus, eles ficam do lado de fora no pátio para ouvir Pedro e João. E quando eles se voltam para Pedro e João falam assim: por que vocês estão olhando para a gente desse jeito? Não fomos nós que fizemos isso, mas foi o Cristo que foi crucificado esses dias atrás aí por vocês. Ele continua a operar as mesmas obras agora, porque ele está vivo. Ou seja, Pedro imediatamente tirou a atenção de cima dele e de João e disse assim: não somos nós não fizemos nada disso. E não apenas nessa circunstância, mas quando você olha para o livro de Atos e também para as cartas que nós encontramos no Novo Testamento, você vê constantemente os apóstolos fazendo esse movimento, chamando as pessoas a tirarem os olhos deles e colocarem em Cristo, porque as coisas extraordinárias que estavam acontecendo através da vida deles, era potencializada, ou seja, elas eram capacitadas não por eles próprios, mas pelo próprio Cristo que estava vivo, e que agora trabalhava e agora salvava através do ministério dos apóstolos, através da igreja. Porque no final das contas, a igreja não prega a si mesma, a igreja não se auto-anuncia, a igreja anuncia Cristo. Assim como o cristão não prega a si mesmo, o cristão prega a Cristo. Assim como as obras que nós não realizamos por nós mesmos, mas nós realizamos por meio de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Então, boas obras são estas obras que nós não tomamos para nossa conta, e nós temos o dever e também o privilégio de dizer: não fomos nós. Estou trazendo aqui essa cesta para você, mas isso não tem nada a ver comigo. Não me agradeça. Agradeça a Jesus, que isso aqui é obra de Deus. Estou trazendo aqui um socorro para você na sua enfermidade, mas não me agradeça. Agradeça a Deus, isso é obra dele. Isso são boas obras, quando eu não ponho na minha conta, porque se eu colocar na minha conta, deixou de ser boas obras, passou a ser qualquer outra coisa, mas não são boas obras, passou a ser inclusive pecado, porque se foi Deus que me capacitou a fazer, e eu tomei na conta para mim, eu estou pecando contra Deus, passou a ser pecado. Muito bem, 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E aqui está Paulo falando sobre o ministério do apostolado e as várias lutas e as várias dificuldades que eles passavam. Ele diz: olha, e essa capacidade de resiliência, de suportar perseguições, de suportar necessidades, de suportar ser o escárnio dos homens, não é de nós. Essas coisas não são de nós mesmos. A nossa suficiência é Cristo, ou seja, quem nos sustenta, quem nos faz aptos, quem nos torna suficientes para resistir o que nós resistimos, não são as nossas características pessoais, é o Espírito Santo de Deus, é Deus que nos faz isso. E é interessante porque não poucas vezes nós vemos na história, e até no momento presente que nós estamos passando, muita gente sofrendo por causa da fé, muita gente sofrendo coisas terríveis por causa do nome de Cristo. E uma pergunta, eu não sei se vocês se fazem essa pergunta, se vocês pensam isso, mas volta e meia eu me pego pensando sobre isso, e já conversei com outras pessoas, por isso eu acredito que vocês façam isso também. Quando a gente vê uma situação muito dramática de alguém resistindo a algo que é torturante por causa do nome de Cristo, a gente fica pensando: será que se eu estivesse no lugar dessa pessoa, será que eu ia resistir? Será que eu iria aguentar? Algum tempo atrás eu assisti com a mocidade, não aqui nessa igreja, mas em Itapeva, o depoimento de Don Richardson, um dos missionários que trabalhou na época da cortina vermelha entre os comunistas, e ele foi várias vezes preso e morreu numa das prisões, e era torturado, e algumas coisas que eles faziam com ele eram terríveis, como por exemplo, deixá-lo sem comer por um período muito longo, e aí de 5 em 5 horas eles iam lá e davam uma água com um tempero, com sal e algum outro tempero
na boca dele, porque se você fica um tempo muito grande sem comer, chega uma hora que o seu estômago dá uma neutralizada, você para de sentir. E aí, para que ele não parasse de sentir a dor da fome, eles iam lá e davam uma colherada desse caldo para ele, para que o estômago não parasse de doer. Em outras ocasiões, eles colocavam ele num quartinho que não tinha como deitar. Era um lugar muito estreito, ele ficava em pé. E eles largavam ele lá 10, 15 dias, sem ter condição de sentar ou de deitar. Então chegava uma hora que ele parava de sentir as pernas, os pés inchavam e coisas desse tipo. Um outro, que é o que me deixou, das coisas que eu vi no vídeo, um caixotinho de latão que tinha num lugar assim, na época do calor. Eles colocavam ele lá dentro e era tudo de zinco aquilo ali, ele ficava ali derretendo, ele não tinha como mudar de posição para se aliviar, não tinha água, não tinha nada, ele ficava derretendo lá dentro. E aí, assistindo o filme, todas as vezes que eu lembro dessa cena, eu fico pensando, quanto tempo será que eu duraria dentro daquele negócio? Isso tudo era para que ele entregasse os endereços aonde o povo de Deus residia e onde eles se reuniam. E aí, é bom que a gente saiba, nenhum de nós, e nem o próprio Don Richardson, suportaria isso. Isso é obra de Deus, é o Espírito Santo capacitando o homem. E qual a diferença de alguém sendo submetido a uma tortura, ou de alguém que está num lugar onde estamos desfrutando temporariamente de uma liberdade de ir e vir e de fazer muitas coisas? Não há diferença. Se ele resiste à tortura, e se você aqui é capaz de abrir mão do seu conforto e caminhar em direção a alguém para fazer algo por outra pessoa, a força que está movendo tanto você quanto ele lá é a mesma, é o Espírito Santo de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. É aquele que me fortalece que me ajuda a resistir ao conforto ou à tortura, à escassez ou à abundância. É aquele que me fortalece, que me ajuda a não pecar em nenhum dos dois ambientes. Eu preciso entender isso. Muito bem, continuando ainda na leitura desse parágrafo, contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que está neles. E aí vamos lá. Filipenses 2:12, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse é um texto que deixa algumas pessoas meio confusas, e falam assim, pastor, a salvação não é pela graça, como é que Paulo vem falar para mim que eu tenho que desenvolver a minha salvação? É óbvio que Paulo não está falando de obter a salvação, Paulo está falando de desenvolver a salvação. O que significa isso? Significa o seguinte, você recebeu um presente gracioso de Deus, que foi a salvação. Mas será que a salvação consiste tão somente naquilo que é o cerne da obra, que é garantir para você um lugar no céu? Será que é só isso? Só isso não, né? Não tem como dizer só isso, né? Será que é tudo isso e não tem mais alguma outra coisa junto? Claro que tem. Porque uma vez salvos por Cristo, nós passamos a ser chamados do que mesmo que a gente chama aqui? De cristãos. E os cristãos, eles fazem o quê? Eles imitam as obras de Cristo. Por isso que recebem esse nome de cristão. Então, entre outros aspectos, a salvação no que diz respeito à eternidade, ela nos garante a presença eterna com Deus, numa vida absolutamente plena de alegria e de felicidade. Mas a salvação faz o que conosco aqui? A salvação faz conosco aqui que ela nos liberta do peso do pecado, da culpa do pecado, da opressão do pecado, do medo do juízo vindouro. E uma vez livres do pecado, ela me faz o quê? Ela me faz capacitado a uma nova vida, a ser uma nova criatura. E essa nova criatura, ela se comprova que é uma nova criatura através do quê? De boas obras. Então, é dever nosso desenvolver aquilo que recebemos de Deus. Nós recebemos a salvação, nós recebemos esse presente gracioso, a comunhão com Deus, o acesso ao Pai,
o perdão e a justificação de todos os nossos crimes, os nossos pecados contra Deus. Fomos completamente perdoados e justificados. E eu vou fazer o que agora com essa nova vida? Eu vou servir ao Criador com ela. E então, ainda que eu saiba que é o Espírito Santo que vai realizar tanto o querer como o realizar, deve ser um dever meu buscar desenvolver esta salvação. Eu devo procurar isso. Uma vez um amigo meu estava comentando, eu não lembro qual era a história exatamente, mas eu gostei da aplicação. E ele estava falando que na hora de contratar uma pessoa, ele sempre tenta descobrir se o camarada está procurando trabalho ou se ele está procurando um emprego. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, viu, mas qual que é a diferença? Ele falou, não, o cara que está procurando emprego, ele está procurando um salário. Ele não está procurando necessariamente serviço. E eu preciso de uma pessoa que esteja procurando serviço. O salário vai ser consequência. Porque tem muita gente que eu já contratei, essa pessoa falando, que só queria o salário. E o serviço era um obstáculo no meio do caminho que ela tinha que dar um jeito nele. Então, ela vai realizar? Vai. Mas ela não vai fazer isso com esmero, ela não vai fazer isso com dedicação, ela não vai fazer isso, muito pelo contrário, ela vai fazer com raiva, que é uma coisa que a separa do salário dela. Então, ela tem que tentar tirar aquilo da frente dela de algum jeito. Agora, quem ama trabalhar e também tem a necessidade do sustento, procura um serviço, procura um trabalho. Primeiro, essas pessoas normalmente elas estão sempre muito ocupadas, porque elas não ficam paradas, porque elas não vivem pelo salário, mas elas vivem pelo serviço. Então, ainda que ela fique durante um tempo desempregada, mas parada, jamais. Então, essa pessoa sempre estará fazendo alguma coisa. Segundo, essa pessoa faz porque ama. Porque ainda que ela não tivesse salário, não conseguiria ficar na cama deitado o dia inteiro. Terceiro, é esse tipo de gente que com certeza vai amar a empresa que eu construí, que eu abri, que eu amo. E essa pessoa não vai ter o serviço como um obstáculo. Então eu quero esse tipo de gente comigo. E aí eu falei, ouvindo essa história, eu falei, rapaz, você sabe que esse negócio dá até um sermão? Dá um sermão isso daí, porque o crente é assim. Essa é a diferença de um coração regenerado e de um coração não regenerado. O coração não regenerado enxerga as boas atitudes, os bons trabalhos como um obstáculo para se chegar em algum lugar que ela quer muito. Já o cristão é o contrário. O cristão, ele sabe que ele vai para o céu por causa de Cristo. Agora, em relação às coisas que tem que fazer, ele faz porque ele ama fazer. Ele não faz porque ele está tentando ganhar o céu, porque ele sabe que isso vem de Cristo. Ele faz porque ele ama fazer. Então, o cristão é aquele que ama desenvolver o que ele recebeu. Ele recebeu a salvação, mas ele não tem a salvação como um prêmio que ele senta agora e fica só esperando o dia chegar. Mas ele tem a salvação como alguma coisa que vai motivá-lo de uma forma tão grandiosa, tão extraordinária, que ele que já amava trabalhar, agora ele vai fazer com muito mais esmero, com muito mais amor e ainda capacitado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele ama fazer essas coisas. E aí a questão é, pastor, eu tenho certeza que eu fui convertido, mas eu não amo tanto assim. E aí então pega as palavras de Paulo, então Paulo diz, então desenvolve isso, meu filho. Desenvolve. No mundo fora da eclesiologia, do ambiente de igreja, esses conceitos eles estão lá. Um jovem na nossa igreja uma vez chegou, pastor, quer ouvir um audiobook? O senhor já ouviu isso? Eu falei, não, todo livro até hoje eu tive que ler na raça. Eu falei, não, agora tem um monte de audiobook. Eu vou dar um para o senhor ler. E ele me deu um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. Não sei quantas pessoas já leram esse livro, ou já, como eu, ouviram. E esse livro, logo no início, ele tem uma história muito bacana, porque conta a história dos dois autores, né? E um tinha um pai muito rico e outro tinha um pai que era um funcionário público, diferente do Brasil. Aliás, não do Brasil, perdão, eu ia cometer uma injustiça, né? Diferente de muitos lugares que a gente conhece no mundo e de muitos cargos pomposos, tem muito funcionário público aí que vai passar a vida inteira ali com a vida muito bem controladinha, porque se fizer qualquer coisa fora do controle, não tem para onde correr, porque não ganha essas coisas, né? Eu podia citar aqui, por exemplo,
Por exemplo, os professores, né? Os professores, alguns agentes de saúde, que são funcionários públicos, mas são pessimamente remunerados. E aí a história dos dois era o seguinte: os dois queriam ficar ricos, né? Quando eles eram crianças. Aí a primeira ideia que eles tiveram foi a ideia de fazer moeda. Vamos fazer moeda, nós podemos começar assim. Aí eles começaram a recolher, ninguém sabia qual era o propósito, mas eles começaram a recolher tubo de... Lembra de pasta de dente, que antigamente vinha um tubo de... Era um metalzinho, né? Não sei o que era aquilo, mas antigamente colinos, né? E aquilo dava briga na família, né? Porque sempre tinha um abençoado que ia lá e amassava no meio. E como ele não é de plástico, como é esse de hoje, você não conseguia voltar mais. Aquilo ali dava E aí tinha aquela atividade, né? De pegar o pente e ficar puxando a pasta de dente para deixar mais robusto. Então, eles fizeram um pedido lá na vizinhança, quem tinha tubo de pasta de dente, pegaram aqueles tubos ali, levaram para o fundo do quintal, improvisaram lá um fogo, queriam derreter aquilo para colocar em tampinha de garrafa para fazer moeda. Bom, não preciso nem dizer que não deu certo, né? E aí um dos pais descobriu e ficou muito zangado. O pai pobre, né? Que no caso era o funcionário público. E aí então eles resolveram ir pedir emprego para o pai rico, que era o pai do outro garoto, que era rico. E eles foram, ele falou assim: olha, vocês querem emprego? Então é o seguinte, vocês vão ter que comparecer lá no escritório, no dia tal, que é o horário que eu recebo pessoas procurando trabalho. E aí eles chegaram lá, tinha uma fila imensa de gente lá, uns em pé, outros sentados. E o garoto, né, falou: viu, mas eu vou ter que pegar essa fila para falar com meu pai. Aí a secretária falou: não, você vai ter que esperar, né? Você veio aqui não falar com seu pai, você veio aqui para pedir trabalho, não foi? Então pode esperar aí. Bom, em resumo, eles conseguiram um trabalho lá, que era um trabalho que eles iam receber para ajudar num sábado. Eles iam receber 3 centavos por hora para trabalhar nesse lugar aí. Então, imagine a remuneração deles. Mas, quem está no mato sem cachorro, né? Então, vamos lá, toparam, né? Toparam, trabalharam 3 sábados e descobriram que aquilo era insuportável. Eles passavam o sábado inteiro lá, não conseguiam ganhar $1. E aí eles, de novo, pediram uma outra reunião com o pai. O pai falou: então, de novo, vocês vão lá e vão ficar esperando lá. E chegaram lá, estava aquela fila de gente de novo. E aí, quando eles foram conversar com o pai, eles falaram, o filho, junto com o colega, disse: olha, nós queremos ficar rico. E ganhando $3 por sábado, por hora no sábado, nós não vamos conseguir nunca. Aí o pai deles falou assim: vocês querem ficar rico então? Então é o seguinte, então eu vou dar algumas lições para vocês, que é isso que o livro conta, né? As lições do pai rico e do pai pobre para que alguém fique rico. E aí a primeira lição do pai rico: vocês, a partir de agora, então, não vão trabalhar pelo dinheiro. Então, eu estou cortando o salário de vocês. Antes vocês recebiam 3 centavos por hora, agora vocês não vão receber nada. E aí, imagine a cara dos dois, né? Só que em contrapartida é o seguinte: eu tenho lá um espaço que eu vou ceder para vocês, e vocês podem empreender o que vocês quiserem lá. E depois eles tiveram a ideia, eles tinham gibis velhos, e abriram um espaço lá para quem quisesse ler gibi, ia pagar por hora lá para ler os gibis deles, né? Mas eles tiraram a cabeça daquele emprego como uma fonte de recurso para eles. Ele falou: vocês vão trabalhar, mas não pelo dinheiro, porque se vocês amarem o dinheiro, vocês nunca vão ser ricos. Então vocês têm que amar o trabalho, porque se vocês amarem o dinheiro, esquece que vocês não vão ser ricos jamais. E aí começam as lições. É um bom livro para se ler, né? Uma boa literatura. O ponto para nós aqui é isso, que se nós ficarmos ou vivermos obcecados pelo céu, como alguma coisa que eu preciso alcançar através de alguma tarefa que eu faço aqui, eu nunca praticarei boas obras, porque eu estarei sempre tentando arrumar uma moeda de troca com Deus. Por outro lado, se eu tenho tanta convicção que eu já tenho o céu e que eu não preciso fazer nada por isso, eu corro o risco de me tornar um preguiçoso e de jamais fazer nada. E é por isso então que Paulo vai e diz: desenvolver a salvação. Você já tem, mas você precisa viver como alguém que realmente foi salvo. E como é que alguém que foi salvo vive? A gente pode voltar lá no parágrafo 2, com gratidão, dando testemunho, servindo, adorando, trabalhando o tempo inteiro. Então as boas obras, elas consistem nisso. Não significa que esse desenvolver a salvação seria fazer alguma coisa para ganhar a salvação. Não, é para desenvolver uma coisa que você já tem, que é a salvação. E isso a gente faz através do serviço. Vamos ver mais os textos aí para concluir esse parágrafo 3.
Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é o seguinte: nós queremos que vocês, irmãos, continuem firmes no trabalho, demonstrando até o fim esse mesmo comprometimento, essa mesma diligência que vocês tiveram no começo, porque isso deixa vocês plenos da esperança dessa salvação que nós ganhamos. Quanto mais exercitamos o serviço no reino de Deus, mais plenos nós ficamos desta convicção de esperança, e nós não somos indolentes, nós não nos tornamos acomodados. E ele diz uma coisa interessante: vocês se tornam imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Ou seja, dá uma olhadinha para trás. A gente não gosta tanto de falar sobre a fé de Abraão, a gente não gosta tanto de falar sobre o serviço e sobre a evangelização do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. A gente não gosta de olhar como Barnabé era um cara desprendido, e ele basicamente investiu tudo que ele tinha no reino de Deus. Então o ponto aqui é: olhe para eles e imite-os, seja imitador deles, para que vocês sejam plenos desta esperança. Ou seja, isso tudo tem a ver com atitudes nossas. Quem vai capacitar é o Espírito Santo, mas eu tenho que ter esse brilho como filho de Deus, como cristão, de trabalhar, de amar o serviço e de fazer pela glória do meu Deus, não pelo meu nome, mas pelo nome de Cristo. E isso aqui não significa vir todo mundo para a igreja, porque não existem apenas as obras, lembra lá do primeiro dia que nós falamos, eclesiológicas. Eu tenho as obras sociais, eu tenho as obras do trabalho comum de todas as pessoas, eu tenho as obras no âmbito do ensino, da academia, do desenvolvimento, eu tenho as obras no âmbito da ciência, e eu tenho as obras no âmbito religioso, no âmbito da fé, no âmbito do culto, no âmbito da liturgia, no âmbito do ensino religioso. Existem obras para serem realizadas, e são boas obras se forem movidas por um coração assim. O texto que nós lemos na abertura do culto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10, está aí também, já lemos. Isaías 64, 7, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto, e nos consome por causa das nossas iniquidades. Profecia de Isaías, mostrando o quão distante o povo de Deus se tornou de Deus por causa do quê? Por causa da inoperância. E aí veja, o povo deixou de ser povo de Deus, naquela dispensação, no Antigo Testamento. Deus deixou de ser o Deus de Israel, o Deus de Judá? Não deixou. Mas Deus ficou triste com eles e os disciplinou duramente por causa da indolência deles, entre outras coisas? Sim, disciplinou. E aqui nós temos uma prova disso. Por falta do quê? De desenvolver aquilo que eles receberam de Deus, aquela aliança. 2 Timóteo 1, verso 6, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. E aí Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não dá para esmorecer. Timóteo, tem momentos da vida da gente que a gente precisa ser desafiado, que a gente precisa de renovação espiritual. Há momentos da vida da gente que a gente precisa de que alguém produza, e óbvio, primeiramente Deus, mas também outras pessoas nos chamem a atenção, como Paulo estava chamando de Timóteo, e que Timóteo deveria chamar a igreja, para que as pessoas lembrassem que a nossa missão aqui ainda não acabou. Deus nos colocou aqui, Cristo nos deu uma missão, e nós temos que realizar essa missão. Atos 26, versos 6 e 7, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Eu estou sendo julgado porque eu trabalho, eu estou sendo julgado porque eu proclamo, eu estou sendo julgado porque eu anuncio as obras do meu Deus.
No final das contas, o que estava sendo julgado nesses julgamentos aos quais Paulo foi submetido, o que estava sendo julgado novamente era o próprio Cristo, porque Paulo fazia as obras de Cristo. E muitas vezes os próprios judeus, que deveriam ser parceiros, eram os que denunciavam o trabalho de Paulo. Eram os que mentiam contra a pregação que o apóstolo Paulo proferia. Porque não poucas vezes a igreja se torna tão indolente que ela se incomoda com quem faz as boas obras. Triste isso, né? Judas, versículos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E a palavra-chave aí é edificando-vos, ou seja, nós temos que trabalhar, edificar, colocar tijolos nas vidas uns dos outros. E não só as nossas aqui, que pertencemos à igreja, mas na vida das outras pessoas. Eu já disse isso para vocês, e agora pensando em boas obras, apenas eu vou restringir aqui na conclusão desse parágrafo, pensando no nosso serviço como cristãos, como evangelistas de Cristo nesse mundo, portadores das boas novas de Jesus nesse mundo. Nós temos a mania de achar que a única maneira de evangelizar é fazendo alguém parar a vida cotidiana para vir à igreja ou para me ouvir falar de Jesus, literalmente falar o evangelho. Enquanto nós estivermos pensando que evangelização só pode acontecer assim, o nosso progresso na evangelização vai ser assim, bem pequenininho. Agora, quando nós entendermos que nós evangelizamos muito mais quando vivemos as boas obras que Deus nos preparou para realizar, e aí nós teremos a oportunidade interessada das outras pessoas de conhecer a Cristo que move a nossa vida, nós vamos evangelizar muito mais. O que significa? Significa que você que é cristão, você não pode se isolar do mundo. Você não pode. E quando eu falo mundo aqui, eu estou falando tudo. Eu estou falando o mundo, estrutura física, e eu estou falando também do mundo sistema. A recomendação bíblica é que eu não posso amar o mundo, ou seja, eu não posso amar o sistema pagão de viver. Eu não posso amar. Mas eu devo amar como Cristo amou, ao ponto de vir aqui e de caminhar com as pessoas que os religiosos não queriam caminhar, de falar com os pecadores que os religiosos não queriam falar, de comer, de cear com os pecadores que os religiosos não queriam nem chegar perto. Essas são as boas obras de Jesus. Foi assim que Jesus apresentou o Evangelho. Como, por exemplo, para um Lázaro da vida, como, por exemplo, para uma prostituta na madrugada, como, por exemplo, para Levi, o cobrador corrupto de impostos, que escreveu o Evangelho de Mateus. Foi assim com o ladrão da cruz, que estava do lado dele. Mas se a gente ficar esperando que as pessoas boazinhas do mundo saiam da casa delas e venham para a igreja para ouvir o Evangelho, não vai acontecer. O que eu faço então? Eu oro a Deus. Isso é o que nós devemos fazer. Fala, Senhor, me capacite para as boas obras. Eu gostaria muito que o meu patrão, ele ficasse tão empolgado com o meu trabalho, que ele viesse conversar comigo para saber o que me motiva. E quando eu for tomar café com ele, se eu puder agradecer o Senhor, umas 10 vezes eu vou fazer isso. E aí, quando for tomar café junto com o chefe, você pode começar: rapaz, como Deus é bom de ter feito o café. Olha que benção. Melhor ainda ter mandado essa nossa secretária para fazer esse cafezinho para nós todo dia. Oh, que benção. Isso é coisa de Deus. Começa a colocar Deus dentro do seu serviço. Leva Deus para o seu trabalho.
Aqui no Deus me abençoou com a Lourdes. É um café maravilhoso, né? Eu venho todos os dias lá. Eu tomo meu café em casa, mas o café da Lourdes é top. E a gente precisa começar assim, né? Na hora que eu estiver montando uma peça lá num carro, né? Assim, olha, é bênção de Deus. Quando eu estiver dando aula, ou quando eu estiver fazendo qualquer outra coisa, atendendo as pessoas, eu preciso trazer Deus. E não adianta trazer só para a boca, tem que trazer com atitudes, né? Com atitudes sinceras, verdadeiras, que são fruto de um coração regenerado. Essa responsabilidade, ela é intransferível. Eu não posso transferir essa responsabilidade para Deus. É minha. Desenvolvei a vossa salvação. Uma das principais críticas que são feitas, ou que é feita, né, aos cristãos reformados, é que cristão reformado é preguiçoso. Está tudo predestinado, né? Deus já elegeu, vou ficar por aqui, é de boa. Deus é soberano, vai fazer o cara vir para cá de um jeito ou de outro. Isso, aliás, essa crítica é uma crítica maldosa, mas infelizmente ela acaba encontrando utilidade, porque tem muita gente que, por entender erradamente a doutrina, pensa isso mesmo. Por isso que eu estou gastando tanto tempo nesse ponto das boas obras, para que a gente não caia nisso. Como pastor, é meu dever deixar absolutamente cada um de vocês convictos de que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, ela é graciosa. Mas também é meu dever deixar cada um de nós absolutamente convicto que nós temos uma responsabilidade nesse mundo. E quando Jesus fala sobre ser sal e luz, Ele está falando sobre as boas obras dos regenerados, que eu devo realizar em nome de Cristo neste mundo. E para me ajudar, Ele colocou dentro de mim o Espírito Santo, que me capacita para realizá-las. Mas ainda assim eu preciso assumir esta responsabilidade e me dedicar nisso. Ok? Paramos por aqui hoje. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre como as outras denominações, os outros ramos religiosos interpretam boas obras. Então não percam, semana que vem nós vamos falar sobre isso. Os equívocos relacionados às boas obras. Como que as diferentes linhas cristãs, religiosas, trabalham com esse assunto, e eu gostaria muito que vocês acompanhassem, ok? Vamos orar encerrando esse momento, pedindo que Deus nos abençoe no restante deste dia. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, e obrigado pela exortação que ela nos traz, porque a despeito, ó Deus, das boas obras serem, ó Pai, capacitadas pelo Senhor, nos corações regenerados, pela presença do Espírito Santo de Deus, elas também são, ó Deus, uma responsabilidade individual e intransferível de cada um de nós. Não nos deixe, ó Deus, viver numa vida de conformismo, de acomodação e de indolência. Muito pelo contrário, ó Deus, anima-nos a obedecer a Tua palavra, anima-nos, ó Deus, a Te servir e Te glorificar através de todos os âmbitos, todas as áreas da nossa vida, com o serviço, com a dedicação, e que a gente faça isso nesta alegria de que já recebemos o prêmio, já recebemos, ó Deus, a herança por meio de Cristo Jesus, e agora nós cumprimos o trabalho, nós cumprimos a nossa obrigação, o nosso dever, por gratidão, por alegria, por disposição, por obediência à Tua palavra. Ajuda que seja assim em todas as áreas da nossa vida, que a gente não ande, ó Deus, tentando atingir ou alcançar alguma coisa além que nunca pode ser alcançada, mas que a gente, ó Deus, trabalhe todos os dias com o pé no chão, fazendo aquilo que o Senhor nos capacitou para fazer, aprendendo mais, se dedicando mais, crescendo mais, desenvolvendo a salvação que o Senhor nos deu para a honra e glória do nome de Jesus, até aquele dia em que o Senhor há de nos chamar à Tua presença. Que até lá, ó Deus, nós possamos concluir a nossa carreira e olhar para trás e ver que nós caminhamos bastante e que o Senhor nos capacitou a vencer muitos obstáculos. A glória sempre foi Tua, mas o avanço e o benefício o Senhor deu para cada um de nós, derramando sobre nós tão maravilhosa salvação, tão grandiosa graça, tantas misericórdias e tantas bênçãos sobre nós. Assim, ó Deus, Te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a sermos operosos praticantes
da tua palavra. Oramos agradecidos por essa manhã e pedimos a tua bênção no restante desse dia, em tudo que formos fazer. Logo mais à noite, ajuda-nos, ó Pai, a te cultuar e te adorar aqui juntos, louvando e bendizendo e aprendendo com a palavra do Senhor. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, um ótimo domingo a vocês. Deus abençoe a todos. Até logo mais à noite.